Nessa missão a coisa mudou muito, porque de tempos em tempos nós mudávamos literalmente de cidade, né? Percorremos praticamente todo o país, de norte a sul, e com pessoas diferentes, com grupos diferentes, com o local diferente, o alojamento diferente. Então, nós tínhamos que nos adaptar rapidamente. Bueno, esta fue la misión más larga que tuvimos, ¿no? En cuanto a duración. Fueron 40 días, las de África habían durado un poco menos, algunas. En África, si ustedes recuerdan, la gente trabajaba mucho con personas que eran totalmente abandonadas, enfermas, con todo tipo de situaciones de salud, que no tenían ninguna condición de vida, que es lo que las hermanas de la caridad es su carisma, ¿no? De recoger y atender a los pobres de los más pobres. Entonces era otra situación. Aquí nosotros conocimos gente como nosotros, gente normal que de repente está viviendo una vida normal, con todas sus capacidades, con toda su familia, sus proyectos, y de un día para el otro eso se desmantela por entero a través de un sufrimiento, de pérdidas, de familiares, de no poder encontrar solución. Y entonces fue una situación muy diferente para tratar, para abordar. Nós chegávamos em espaços onde às vezes tinham 800 refugiados e mais não sei quantos fora dos escritórios esperando a sua vez de entrar. E quando entrávamos nesse espaço, encontrávamos a dor do irmão, encontrávamos o sofrimento do irmão. E nós, com os teatros, com as atividades, com a música, com os abraços, com o ouvido amigo, com o ombro amigo, nos tornávamos um grupo curador. E era muito incrível porque chegávamos de manhã e encontrávamos uma situação difícil, que nós mesmos sentíamos aquilo, né? O choque da energia que era. E quando saíamos no final da tarde, estava todo mundo alegre, todo mundo cantando, todo mundo sorrindo. Nessa tarefa, diante da dor do irmão, diante do sofrimento do irmão, nós somos colocados diante de impulsos fraternos, né? A fraternidade vai criando essas pontes, aonde essa distância que existe entre você e o irmão vão desaparecendo. Cada história de dor que a gente ouvia, cada irmão que a gente olhava, eu pedi a Deus que me desse uma gota daquela dor, porque toda eu não suportaria. E chegou uma certa altura que aquilo ali, dentro da aura do grupo, aquele sofrimento todo, aquelas misérias todas, aquele cotidiano, né? Mais do que o frio intenso que a gente sentiu, quando chegou num certo limite, o grupo inteiro adoeceu. Toda vez que vou dormir, fecho os olhos e me vem a imagem desses irmãos. Eu vi um irmão que era um grande maestro no Irã, que teve a sua família dizimada. Um outro irmão que também era escritor, que tinha Parkinson, que tinham tremores no corpo, que eram convulsões assim quase incontroláveis. E ele tinha sido sequestrado por um grupo e foi torturado por 3 anos. E quando a gente está diante desse irmão, uma parte dessa dor a gente quer aliviar. E uma parte dessa dor a gente faz ser nossa também. E eu acho que isso alarga o coração do missionário e alarga o coração do servidor. E esse alargamento é um estado onde os códigos da fraternidade começam a entrar e começam a atuar. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades na missão internas e a gente pede ajuda. Teve um dia que eu precisava, assim, estava com uma situação interna para resolver e eu fiz essa coligação, assim. E no dia seguinte, de manhã, antes das nossas orações, veio a resposta de São José. Ai, pronto. Na noite anterior, quando nós nos reunimos para fazer uma oração, comentávamos algum assunto, alguma situação, às vezes até algum questionamento que nós tínhamos, e no dia seguinte vinha a resposta na mensagem. Isso nos dava uma segurança muito grande que nós estávamos no caminho de alguma forma. Um dos focos principais era a atividade com as crianças. Nós chegávamos, tínhamos a mala preta, que nós deixávamos todo o material,
e nós íamos abrindo e tirando alguns materiais. Tinha dia que era material para colorir, então colocávamos as folhas, os lápis de cera, e aí as crianças já eram atraídas por aquilo. Os desenhos, de modo geral, eles expressavam sempre a família, não é? E, lamentavelmente, muitas delas assim destruídas. As crianças, elas desenhavam suas famílias, a casa, os pedaços. Em Gaziantep teve várias crianças que os desenhos delas incluíam bombas. E aí eles nos disseram que um trabalho sério que eles fazem com as crianças, as psicólogas, é dizer para a criança que bomba não é bom, porque elas vêm tão condicionadas por aquela situação da guerra que elas dizem que bomba é bom. Teve uma situação de uma bomba que foi conhecida e acho que o mundo todo ficou sabendo. A gente ouviu um estrondo muito forte que vibrou todo o prédio, nós sentimos a vibração, mas naquele momento a gente sentia e tinha certeza da presença de Cristo, de Maria e de Deus ali, que estávamos protegidos e que nada iria acontecer, ou que se tivesse que acontecer, estávamos fazendo a vontade de Deus. Na primeira cidade em que nós chegamos para atuar realmente, em Gaziantep, ali a gente se viu diante de uma situação que parece até pequena, comparado com tantas histórias de tanta dor, de tanto sofrimento. Foi com uma criança, o nome dele é Ahmed. A mãe tinha sido morta na frente dele, que a casa onde ele morava tinha sido destruída por uma bomba, que ele tinha vindo da Síria com o pai, caminhando, e a psicóloga nos disse que ele era uma criança extremamente difícil e que ele não aceitava toque humano. Eu queria fazer com que ele fizesse, eu tentava e não conseguia. Aí eu falei, vou fazer o oposto. E dei atenção para os outros, fiquei de costas e comecei a desenhar. Aí ele começou a se interessar pelo meu desenho. Aí ele começou a vir. Aí foi vindo. Aí daqui a pouco ele começou a desenhar um arco-íris. Aí daqui a pouco eu comecei a desenhar a mão dele. Aí ele ficou tão surpreso que ele saiu da classe correndo e foi para o outro andar mostrar o que ele tinha conseguido fazer. Eu, pelo menos, entendi que não era uma criança problema. Era uma alma que estava realmente em profundo sofrimento. E nós, na nossa atividade naquela tarde, nós não fizemos nada diferente. Não demos nenhuma atenção especial a ele. Mas, de alguma forma, nós conseguimos acessar um aspecto de amor mais profundo em nós. Nós sentimos que ele nos instruiu nisso, que nós achávamos que amávamos, mas a gente ainda julgava o que via no externo. E mais ou menos no final daquela tarde, ele permitiu que passasse a mão no rosto dele e depois ele nos abraçou. Nosotros tenemos una forma de interactuar con los niños que ya la hemos experimentado en otras misiones, que es a través de un teatro de títeres con el tema de educación bucal, que en realidad el principal objetivo de la Asociación Turca es atender esas necesidades básicas. Entonces accedieron a esa posibilidad y obviamente fue un éxito, porque los títeres causaron una sensación, yo no sé si realmente en el mundo árabe eso existe. Vimos que todos se sorprendieron. Y después del teatro, ahí es donde comenzamos la parte de prevención, de higiene, de revisación de los niños y algunos atendimientos también. A gente dava sorriso, uma pessoa que a gente nunca viu, mas dava sorrisinho e ele respondia com o coração, com o olhar, e assim fluiu. Eu sinto que todo mundo ficou na linguagem do coração. Você fala em português, o outro responde em árabe e a comunicação se estabelece perfeitamente. Quando a gente menos esperava, eles já estavam respondendo, porque elas entendiam o que você estava querendo dizer. Eles mesmos, acho que foram os maestros de esse fluir de la energia, de uma forma
que uno no se explica por qué con un idioma diferente, con unas características culturales diferentes, con los niños se genera una afluencia de una energía que lo va envolviendo a uno de una forma que a situação vai fluyendo. Eles são bastante religiosos, né? Todos têm o seu instrumento de oração que fazem várias vezes por dia. Você vê muita mesquita no país todo. Como Deus é único, nós sentimos à vontade. Então acho que não teve grande impacto como a gente esperava. Saímos daqui com uma imagem e lá, na verdade, as coisas se modificaram. Deus está acima de todas as manifestações religiosas, de quaisquer que sejam. E ali a gente internamente teve que buscar, assim, por trás de todas as formas, o que nos une. Aí, nessa busca, a gente aprofundou esse sentido do ecumenismo, porque somos todos filhos de um único Deus, então somos irmãos. E nós fomos percebendo naqueles irmãos esta fé e fomos crescendo no conceito mais profundo de ecumenismo, que é realmente você estar diante de um irmão que tem um outro caminho e você comungar com ele. Y creo que fuimos bastante verdaderos. Eso fue lo que creo que las personas, por eso confiaron en nosotros. Porque en esa situación que ellos están, con personas así como nosotros, diferentes, que no conocen su realidad, incluso hasta que pueden también tener un preconcepto de repente, porque nosotros venimos de América, quién sabe cómo ellos piensan de América o de personas que pueden ser cristianas o bueno. Mas como nosotros fuimos totalmente verdaderos así y respetamos mucho su posición y nunca los invadimos, ellos se abrían de corazón y se confiaron a nosotros. E o resultado nós vimos que com coisas aparentemente bastante simples, bastante lúdicas, com atividades que até certo momento a gente achava que, puxa vida, nos preparamos tanto para vir para fazer isso, mas o resultado foi tão profundo, tão grande, que a gente tem que valorizar todos os momentos, todas as situações. Às vezes um segundo que você dá atenção para uma pessoa ensinando o que ela está fazendo, aquilo muda a vida da pessoa, pode mudar a vida da pessoa. Então eu, assim, por ser muito prático, isso tocou muito, quer dizer, mudou meu conceito de valorizar as coisas simples. Así como tenemos una parte bien práctica, bien de acción, ¿no? Que es ir al encuentro de las personas, de los más necesitados. También hay lo que nos sustenta y otra parte como de la misión es la oración. Sabemos que es lo que nos va a sustentar y que muchas veces hasta en los niveles espirituales va a tener, por lo que sabemos, mucha más repercusión que lo que podamos hacer materialmente. En realidad son las dos cosas. Descubrimos que oración y servicio es como la fórmula perfecta, por decir así. E eu gostaria de dizer uma coisa, que as portas foram abrindo a partir dos primeiros dias que a gente estava lá. Que Maria, Jesus, São José estavam com a gente o tempo inteiro. E as portas foram sendo mostradas, as portas. Todos os dias tivemos o local certo para ir. Mas todas essas portas tinham trincas e tinham chaves. E quem virou essa chave e quem abriu essas trincas foram todos vocês, as orações de todos. Quando nos pediram para fazer o painel, era um corredor que formavam 14 painéis, e coincidentemente eram 14 missionários também, né? E a gente precisava ali naquele corredor, né, que tinha uma média de mais ou menos 1000 pessoas passando por dia, que fosse um local onde expressasse bastante paz, bastante luz. Cada um definiu mais ou menos o assunto que ia fazer. E acabou que não só as crianças interagiram, né? Os funcionários interagiram e todos ficaram muito contentes. A hora que a gente chegava ali no corredor, a gente tinha uma sensação boa, de pureza, de paz, assim.
Quando aquelas pessoas vão lá, elas vão assim em situações assim bastante complicadas. Eu acho que os painéis eles serviram assim de alguma forma para poder acalmar um pouco aqueles corações, sabe? Trazer a coisa da criança, da leveza, da simplicidade e da pureza. Assim, a música ela sempre colaborou muito durante os nossos momentos de oração, porque ela une, né, o grupo, ela libera coisas. A gente começava a tocar, começava a cantar com o grupo e aquilo ia aproximando funcionários, refugiados, seguranças e no final do dia era uma grande harmonização, assim. E era uma união assim perfeita. A gente entrava na música e os corações se uniam, pronto. Então eu acho que ficou lá um pouco dessa alegria que nós levamos como grupo como um todo. E o que eu trouxe foi uma expansão do coração muito grande. Eu deixei lá a minha esperança. Traigo como esa imagen de que ante la adversidad el ser humano puede luchar, puede estar ahí perseverante. Queremos llevar o dejar para todos esos hermanos fue nuestra sinceridad. Y lo que nos trajimos en realidad fue la fortaleza, el coraje. E trouxe uma grande assim, força interior, porque assim, apesar de toda a dor, em todos os lugares que a gente passou, a gente vê que é um povo assim, que está ali, sabe, na superação completa e absoluta. E eu acho que o que eu trouxe foi a vontade de voltar. Eu acho que tem muita coisa para fazer ainda lá. Vamos precisar de muitas pessoas para poder ter vários grupos, várias missões simultâneas, como houve essa agora. Qualquer pessoa que tenha realmente essa aspiração a servir e que tenha essa disposição a realmente colocar o outro em primeiro lugar, que é possível. Já a partir de abril agora haverá um primeiro encontro da Rede Missionária Planetária, onde novos corações serão tocados para que venham fazer parte desse trabalho, dessa oferta. Tem que ter fé, tem que ter confiança na providência divina, que tudo aquilo que nós precisamos vai surgir no momento exato, na quantidade exata. Então não precisamos nos preocupar em nada, porque o que precisa surge no momento que precisa surgir, da forma que precisa surgir. Precisa confiar na providência divina e ter muita fé.